Olha, 2019 foi marcado por turbulências na Venezuela. Daniel falando dessa interferência agora, né, do Rudy Giuliani lá na Venezuela. Pois é, vamos relembrar então um pouco do que aconteceu lá. No início do ano, a fronteira do país com a Colômbia e o Brasil viveu dias de tensão. A tentativa de entrega de ajuda humanitária foi o estopim de cenas de violência entre quem era a favor e quem era contra o atual regime. Nossos repórteres Vladimir Neto, Robson Moreira e Vitor Ferreira contam como foi essa cobertura. A crise na fronteira venezuelana é um dos temas da nossa retrospectiva internacional. Esse é o momento de maior tensão do dia. Os venezuelanos começaram a atacar um posto do exército venezuelano. O que passou? Inhaló muito humo e pues não reacciona. Ela disse que ele está inalando fumaça de gás lacrimogêneo. Foram 5 dias muito intensos. Manifestantes venezuelanos estão avançando contra soldados da Guarda Venezuelana. Os venezuelanos atiram pedras na direção dos soldados da Guarda Nacional. A Guarda reage com novas, não sei se bombas de gás lacrimogêneo ou tiros de borracha. Começa uma correria. Eu cheguei num dia, na noite em que o Maduro tinha determinado o fechamento da fronteira. Queda cerrada, total e absolutamente, hasta nuevo aviso, la fronteira terrestre com Brasil. Então, a sensação era, quando eu cheguei, era de uma calmaria antes da tempestade. E assim que começou o dia seguinte, realmente a tempestade começou a se formar. Esse bloqueio na fronteira era apenas ali na região da aduana, na rodovia que cruza os países, mas ao redor as trilhas eram muito utilizadas, né? Os venezuelanos, para entrarem e saírem da Venezuela, eles acabavam passando por esse caminho, né, por esses caminhos alternativos. Olha só, nesse momento tem inclusive gente entrando aqui no Brasil por essas rotas alternativas. Tinha relatos, por exemplo, da Guarda Nacional Bolivariana abordando pessoas nessas trilhas e às vezes até relatos de assaltos nessa trilha também. Então era muito difícil saber o que estava acontecendo do outro lado. No nosso território brasileiro, eles estão arremessando para cá, do nosso lado. Tem uma história que me tocou muito. A gente tinha entrado ao vivo desde cedo, a gente entrava seguidas vezes ao vivo. Exatamente, Beth, Leila. Olha, agora é hora de fazer um balanço. Estamos de volta aqui ao ponto mais próximo da fronteira do Brasil com a Venezuela. A gente entrou dentro do carro de reportagem, fechou a janela, ligou o ar-condicionado para conseguir comer, de tão calor que estava. E na hora que a gente estava comendo, começou a juntar gente na janela. As crianças com fome, sabe? As crianças com fome olhando a comida. E porque era uma situação de muita fome lá. E aí eu parei de almoçar, eu dei minha comida para as crianças dividirem e voltei para a luta, porque não tinha como parar. E era uma situação que me marcou muito, porque lá as pessoas estavam com muita necessidade. Então a gente via a cara da fome, a cara da miséria. A ajuda humanitária está dividida entre Curaçao, que fica ali no Caribe, aí tem Pacaraima, Roraima, no Brasil. E a gente tem Cúcuta, na Colômbia. É nessa cidade que está o maior volume de itens, né? A maior quantidade de ajuda humanitária, são 600 toneladas. E é nessa região que está o principal foco de tensão. Vários caminhões, 10 caminhões foram preparados no dia de hoje. 2 deles cruzaram a fronteira, 3, aliás, cruzaram a fronteira e foram queimados do lado de lá. Eu e o repórter cinematográfico Milton Oliveira, a gente passou uma semana na Colômbia, se dividindo entre Cúcuta, na fronteira com a Venezuela, e Bogotá, onde aconteceu a reunião do Grupo de Lima. O Brasil foi representado pelo vice-presidente Hamilton Mourão e pelo ministro de Relações Exteriores, Ernesto Araújo. O caso da Venezuela realmente é um caso onde o regime está oprimindo seu povo de uma maneira brutal, fazendo seu povo passar fome. O autoproclamado presidente da Venezuela, Juan Guaidó, está entrando aqui na área de migração da Colômbia, justamente para fazer a saída dele do país e depois tentar ingressar no lado venezuelano. Mientras estamos aqui buscando toneladas de ajuda, algunos pretenden bloquear el paso generando violencia. Los problemas de los venezolanos y venezolanas debemos resolverlos aquí en la casa entre venezolanos y venezolanas, sin que se inmiscuya nadie del exterior, sin amenazas militares. A gente conseguiu observar
os efeitos práticos das decisões políticas na vida das pessoas. Porque é que me dá medo, não há comida em minha casa, a situação está muito dura, não há que comer agora, e então com o pouco que tenho recogido de dinheiro para cá, vou levar a comida pues, para minhas filhas e poder sustentar ahorita todo isso. Muita gente chegando da Venezuela com a roupa do corpo, passando fome, não tinha comida, e do lado colombiano, enquanto a fronteira estava aberta, o conflito acontecia em cima das pontes. A gente conseguiu visualizar aquilo e transmitir ao vivo aqui na Globo News. Essas pessoas estão preparando um arsenal improvisado para poder lutar contra a Guarda Nacional Bolivariana, que do lado de lá tem mandado bombas de gás lacrimogênio, tiros com bala de borracha. A gente já tem informação de pessoas que foram mortas lá do lado venezuelano, mais um resgate acontecendo aqui agora, olha. Muitos manifestantes venezuelanos jogando pedras e coquetéis Molotov do lado venezuelano, e a Guarda Nacional Bolivariana, que é a guarda que suporta Maduro também, a polícia de Maduro, dando tiros de bala de borracha, cada vez mais tiros, a gente consegue ouvir daqui, e lançando também bombas de gás lacrimogênio. Quando o presidente colombiano Iván Duque decidiu fechar as fronteiras por 3 dias, por questão de segurança, a gente passou a não ter mais contato visual com esse conflito que já estava do lado venezuelano. E aí o que eu fiz foi ir para a fronteira e registrar o que acontecia em paralelo a isso. Oi, Beth, olha, eu falei contigo agora há pouco aqui da ponte Simão Bolívar e ela está fechada. Eu tinha dito que é a ponte que tem a maior frequência de pessoas nessa fronteira entre a Colômbia e a Venezuela, e mesmo com ela fechada, o fluxo continua, só que por uma via alternativa. Eu acompanhei essa trilha ilegal até uma altura que eu julgava seguro para a gente continuar em segurança. O Milton Oliveira foi gravando tudo o tempo todo, até que a gente encontrou, ao vivo na Globo News, a gente encontrou um grupo de coiotes mascarados e eles interromperam o nosso avanço. A gente estava gravando, mostrando isso ao vivo naquele momento, e eu achei mais prudente retornar. São pessoas que têm feito esse trabalho quase que de coiote mesmo, levando civis venezuelanos que não conseguem cruzar a fronteira por conta da fronteira ter sido fechada também do lado colombiano. Foi um momento de muita tensão, um momento também, claro, muito marcante para mim como repórter que estava cobrindo pela primeira vez uma situação como essa de conflito em uma região de fronteira. Essa cobertura, ela me encheu de orgulho, na verdade, porque eu olho para trás hoje e vejo que eu consegui fazer um bom trabalho, ajudei a informar a população brasileira por meio da Globo News e da TV Globo, sobre o que estava acontecendo na fronteira. Esse tipo de cobertura é muito instigante porque junta as duas coisas, a questão humanitária com a questão política e diplomática.